E se o Naruto tivesse enfrentado os inimigos do Sasuke? Itachi, Deidara, Danzo, e o Sasuke lidando com os inimigos que lutaram contra o Naruto? Haku, Kakuzu, Pain, sem treinamentos especiais, sem ajuda divina, ou do roteiro no caso, quem você acha que ganharia mais ou perderia mais? Antes de tudo, só um aviso rápido aqui. A gente vai passar pelas lutas desde o Naruto clássico até o final do Shippuden. Apesar que não vou abordar todas detalhadamente, ou até mesmo vou abordar. Algumas batalhas vão ser bem óbvias, ou vão ser chatas, então eu não vou perder muito tempo nelas. Talvez você até consiga adivinhar o vencedor antes de eu terminar de falar. E um detalhe aqui, que aqui vai ter lutas que envolvem outros personagens no meio. Mas mesmo assim, eu vou considerar eles como parte da batalha. Se vão ser úteis ou não, aí já é outra história. Eu vou usar um sistema simples aqui para definir o vencedor. Ele funcionaria assim, mais ou menos. Vai ser uma escala de 0 a 10, e cada ponto a mais representa uma vitória daquele lado. Então, se eu achar que o Naruto ou o Sasuke venceria pelo menos 6 de 10 vezes, baseado nas informações e na minha análise, a vitória daquela luta vai para ele. Se for 5 de 10, é empate. Se for abaixo disso, é derrota. Fácil, direto, e talvez eu até use esse sistema em outros vídeos parecidos depois. E é isso. Sem enrolar mais, bora direto para a primeira luta do Sasuke vs Haku. Isso aqui já vimos no original, mas vamos trocar quem vai ser a pessoa que vai desmaiar até o final. Aqui é o Naruto que não vai conseguir mais lutar porque foi muito ferido quando protegia o Sasuke. Um argumento que daria para usar nessa parte seria que o Sasuke receberia um aumento de força aqui vendo Naruto, entre aspas, perder a vida. Então ele despertar o terceiro tomo é algo válido, talvez. Mas não vamos considerar isso. E iremos só com os 2 tomos dele que ele despertou. Com esse Sharingan, ele já conseguia seguir os movimentos do Haku quando se movia nos espelhos. Ou seja, um problema já resolvido nessa luta. O outro problema é que ele ainda estaria preso dentro do jutsu do Haku com o Naruto lá. E o Sasuke protegeria ele. Então fugir sem o Naruto não é uma opção muito possível. Eu acredito que ele conseguiria fugir sozinho e sem o Naruto. Ele também estaria bem ferido e com pouco chakra. Com o Sharingan drenando mais ainda, a luta teria que ser rápida. E é aqui que eu acho que as coisas começam a ficar interessantes. O Naruto só conseguiu vencer o Haku quando liberou o chakra do Kurama e superou ele na base da força bruta. Se o Sasuke conseguisse sair do domo de gelo, seja ferindo o Haku, até ele ser forçado a desfazer o jutsu, ou escapando com o Naruto desacordado, aí sim a luta seguiria para puro taijutsu. Porque a partir daí, tudo ia depender de quanto os dois conseguiriam resistir no combate. O Haku no começo tinha tido sua velocidade acompanhada pelo Sasuke, e depois foi superado, pelo menos o suficiente para ser acertado por um chute. Se assim ele já era acertado, sem o Sasuke ter seu Sharingan, com o Sharingan nesse nível ele iria ser superado ainda mais. Vale lembrar que o próprio Haku admitiu que aquele jutsu consome muito chakra, ou seja, ele não conseguiria manter aquela velocidade absurda por muito tempo, muito menos sustentar o domo. Em 10 lutas aqui, o Sasuke conseguiria vencer 6 de 10 mais ou menos. Dentro do domo, ele ainda conseguia se mover e desviar, mesmo com o Sharingan dos tomos recém-despertados. Os 4 pontos que sobraram eram os que o Sasuke não conseguiria sair do domo de gelo, ou perderia por falta de chakra ou porque ele estaria muito ferido. Com isso, vamos para a próxima luta. Naruto vs Orochimaru. Apesar disso, não vamos nem detalhar essa luta, porque isso aqui seria vergonhoso. É o literal 0 de 10, com a vitória indo por Orochimaru. Com isso, vamos para a próxima luta. Naruto vs Yoroi. A primeira luta real aqui do protagonista. Mesmo com ele estando mais fraco porque o Orochimaru desregulou o chakra dele, o Naruto ainda assim iria vencer por alguns motivos. O dreno de chakra do Yoroi não será eficaz a longo prazo, e muito menos a curto prazo contra um monstro de chakra como Naruto. E também porque o Yoroi é fraco. Sasuke só estava com dificuldade por causa da pressão da marca da maldição em seu corpo, limitando-a basicamente apenas o seu taijutsu. E Naruto é pelo menos decente nisso, especialmente com seus clones o ajudando na luta. Primeiro, mesmo com o chakra mexido, ele ainda consegue fazer os clones e a transformação, ou seja, os únicos jutsus que ele tinha na época. Não que no Shippuden isso tenha mudado muito, mas, bem, outro motivo seria de que quando o Yoroi, por algum acaso, acabasse com o chakra normal do Naruto, o da Kyuubi iria aparecer. Ele absorver esse chakra não vai ser muito bom para ele não. No fim, um 10 de 10 pro Naruto. Continuando com a próxima luta, ainda nos exames Chunin, Sasuke vs Kiba. Nesse ponto, o Sasuke tá com dificuldade para usar chakra por causa da marca da maldição, e quase sem o Sharingan também. Mesmo sendo mais técnico que o Naruto, o contexto aqui muda. O Naruto venceu o Kiba improvisando um golpe que o Sasuke copiou do Lee, mas o próprio Sasuke, nesse estado, nem teria como usar isso. Enquanto ele tenta se manter de pé, o Kiba e o Akamaru não vão dar espaço. Eles são rápidos, ofensivos e têm um ótimo trabalho em dupla. Sem Sharingan, o Sasuke até poderia desviar de um ou 2 presa sobre presa, mas não por muito tempo. E tentar fazer os dois se acertarem é possível, só que complicado. Eles sabem lutar juntos e não seria tão fácil enganar os dois ao mesmo tempo. E o uso de jutsus com a marca nele só ia piorar a situação. Qualquer tentativa de reação mais elaborada ia cobrar muito do corpo do Sasuke. E com o Kiba em cima, ele não teria esse luxo. Ele até poderia usar, mas se errasse ou não conseguisse acabar com isso de uma vez, o que é o mais provável, ele iria perder com certeza. Então aqui, por mais estranho que pareça dizer, vitória do Kiba. 3 de 10 pro Sasuke. Próxima luta, uma tech interessante. Sasuke vs Neji.
essa vai ser mais rápida, até porque eu já fiz um vídeo completo sobre essa luta. Se quiser uma análise mais detalhada, dá uma olhada lá depois. Mas, resumindo, é o prodígio dos Hyugas contra o dos Uchiha. Uma luta que nunca aconteceu de verdade no anime, mas que sempre gerou curiosidade. Agora, o ponto-chave aqui é, o Sasuke sabe ou não sabe sobre o punho suave? Porque o estilo de luta dele é de curto alcance a médio alcance. E contra o Neji, isso é um problema. Basta alguns golpes para acabar com os pontos de chakra do Sasuke antes mesmo dele preparar o Chidori, que, sinceramente, seria a única chance real dele vencer. Mas, mesmo assim, o Neji tem um Kaiten para defender isso. Pelo menos, pelo que eu acredito, parcialmente. Dá pra supor que o Kakashi deve ter explicado algo sobre os oponentes antes da luta. Mas, mesmo assim, o risco é alto. No máximo, a marca da maldição poderia ativar no desespero, como foi contra o Gaara. Mas se isso acontecer, o Sasuke teria pouco tempo antes de desmaiar, e o Neji só precisaria resistir até lá. Mas sendo justo e pensando num cenário equilibrado, o Neji venceria na maioria das vezes. Então, aqui a derrota do Sasuke ficaria em 3 de 10. Próxima luta, Naruto vs Gaara. Apesar de ter aparecido no original, as circunstâncias daqui seriam um pouco diferentes. Seria uma luta de torneio real e não no caos de uma invasão. Naruto, na base, não teria chance nenhuma contra o Gaara. Sem o chakra do Kurama ou Gamabunta, ele não conseguiria fazer nada de relevante. Mas se a vida de Naruto estiver em perigo, e vai estar porque o Gaara não ia pegar leve, o Kurama com certeza libertaria a chakra para ele, igual no canone. Ou até mesmo Naruto iria pedir igual fez com o Neji. E a partir daí, o rumo da luta seria o mesmo com o que já vimos. O Gaara perderia o controle, deixaria o Shukaku assumir, aconteceria a invasão, e o Naruto chamaria o Gamabunta para ajudar, e depois, no fim das contas, vitória do Naruto. Um 8 de 10. Próxima luta, Sasuke vs Tsunade, não é nem preciso falar nada. A luta não seria nem um pouco diferente da do Naruto contra ela. O Sasuke só tomaria um peteleco e pronto. Ou seja, 0 de 10 para ele. Você pode ter percebido que eu pulei o Itachi, mas nós já sabíamos como isso iria terminar. Afinal, já aconteceu no original. Agora, Sasuke vs Kabuto tem mais coisas para falar, apesar de quem vai ganhar é óbvio. O Sasuke aqui não é diferente do Sasuke de quando ele se encontrou com o Itachi, ou seja, um Sasuke muito parecido da parte do Gaara, então ele não teria nada demais aqui. Temos algumas citações que falam que Kabuto está em um nível próximo do Kakashi. A vitória é clara, a menos que o Sasuke tivesse uma carta na manga, o que não é o caso, mas o Kabuto já conhecia bem o Sasuke, então teria mais preparo contra ele do que teve contra o Naruto. Inclusive, o Kabuto e Sasuke têm um jeito parecido de lutar, os dois são mais analíticos e mais técnicos, por isso o Kabuto não subestimaria o Sasuke como fez com o Naruto, justamente por respeitar mais o Uchiha. Ainda assim, o Sasuke perderia. Seria um 0 de 10 se lutasse sozinho. Se a Shizune ajudasse, eu acho que passaria para um 3 a 4 de 10. Mesmo assim, ele perderia da mesma forma. Claro, se acontecesse a mesma coisa que aconteceu com a Tsunade, o que não vai acontecer porque é o Sasuke e não o Naruto, seria um 10 de 10, como aconteceu no original. Então vamos considerar uma derrota pro Sasuke. Depois dessa luta do Sasuke contra o Kabuto, não temos mais nada muito interessante de ver acontecendo. A luta no hospital entre o Naruto e o Sasuke já aconteceu, e na minha opinião, o Naruto iria vencer, porque ele estava mais forte que o Sasuke por ter treinado, né? Agora, se o Naruto lutasse contra o Quarteto do Som, ele perderia igual o Sasuke, ou até mesmo de uma forma pior ainda. O mesmo na parte do resgate. Se o Sasuke lutasse contra o Kimimaro, ele perderia com extrema facilidade. Ele perderia por motivos bem claros, né? Kimimaro conseguiu sobreviver ao Gaara atacando massivamente, sendo que ele estava a ponto de cair duro no chão a cada movimento que ele fazia. Então, ganhar do Sasuke, que mesmo se tivesse a segunda fase da marca da maldição, mudaria em nada. E a luta final entre Naruto e Sasuke aconteceu, e já sabemos o resultado claramente. Então, assim, podemos passar logo para o Shippuden, pulando a parte do treino com o Kakashi, porque o resultado é bem óbvio. E só para deixar algo mais claro ainda, eu ainda estou considerando os dois com o nível de poder que tinham na época em que cada um lutou. Ou seja, esse Sasuke tem a mesma força de quando apareceu depois que treinou com Orochimaru no time skip, o mesmo com o Naruto e o resto. Assim, vamos logo para a próxima luta. Sasuke, Kakashi, Shio, Sakura versus o clone do Itachi, que estava com 30% do chakra e também não conseguia usar o Mangekyo. Na luta que vimos que tinha o Naruto, o Kakashi estava apenas um pouco mais lento que o clone do Itachi, porque o clone ainda podia esquivar dos golpes. Mas sabemos muito bem que o Sasuke no começo do Shippuden é mais forte que o Kakashi em várias características, se não todas. Ou seja, ele é mais rápido que ele. Com isso, dá para saber muito bem que o Sasuke ganharia desse Itachi mesmo se não tivesse a ajuda dos outros. Isso porque o Itachi não pode usar nenhuma das suas técnicas de Mangekyo, e o seu Genjutsu mesmo com o Sharingan não funcionaria no Sasuke. Seria facilmente um 10 de 10 pro Sasuke. Com isso, a próxima luta, Sasuke vs Orochimaru doente, no caso, no arco da ponte. Bom, considerando que o Orochimaru sobreviveu e brincou com o Naruto 4 caudas, derrotar o Sasuke não parece um grande problema pra mim. Ainda mais que eu não acredito que o Sasuke sobreviva a esse Naruto se ele não acertar um Genjutsu nele, porque esse Naruto é muito mais rápido que esse Sasuke. Então, por essa luta, seria um 2 de 10 pro Sasuke. 2 porque ainda tem chance do Orochimaru ficar tão fraco por estar perto de trocar de corpo, que faria com que ele não consiga fazer mais nada na luta. Com isso, próxima luta, Sasuke novo time 7 versus Naruto. Não é nem preciso dizer que o Sasuke e o
time ganha do Naruto, né? Mesmo que o Naruto use o modo 4 caudas aqui, tem um Yamato para segurar ele se isso acontecer. Porque se não fosse por isso, todos ali iriam perder com uma Bijudama ou até mesmo nas porradas do Naruto. Então um 5 de 10 é válido para mim. O Sasuke e esse novo time 7 poderia empatar com esse Naruto. Claro, se for o Naruto normal, que é o que estamos considerando, é um 10 de 10 com tranquilidade para eles. Eu realmente não vejo o Naruto chegando até esse modo da Kyuubi. Com isso, próxima luta. Sasuke vs Kakuzu. Aqui, o Sasuke tem menos vantagens de elementos do que quando ele tinha contra o Deidara. Então vamos começar logo pelo principal aqui, a velocidade do Sasuke. Se o Kakashi conseguiu trocar golpes com Kakuzu, o Sasuke, que já era mais rápido que o Kakashi, Yamato e Naruto na época, também conseguiria. E sendo do estilo relâmpago, o primeiro golpe dele seria uma vantagem, já que o elemento raio ganha da pele endurecida que o Kakuzu usa normalmente, que é de elemento terra. Além disso, ele tem Sharingan, Chidori, Chidori Nagashi, técnicas de fogo, espada com Raiton e até o selo amaldiçoado nível 2 se necessário. Mas isso não faz do Kakuzu um alvo fácil. Ele tem 5 corações, pode usar jutsus elementais em área, como fogo e vento ao mesmo tempo, e pode se costurar se for atingido. Ele pode pressionar o Sasuke com ataques de fogo e vento em área, com o suporte de seus corações invocados. Isso obriga o Sasuke a gastar chakra para desviar ou contra-atacar, o que pode acelerar seu cansaço. Ou seja, o Sasuke teria que acertar vários golpes em pontos vitais para vencer, ou ele será engolido pelo desgaste na luta. E, por fim, o Kakuzu pode limitar os movimentos do Sasuke com os fios do corpo dele. Se o Sasuke for pego em uma dessas, mesmo com Sharingan, ele pode ser impedido de usar selos ou ser forçado a ativar o selo amaldiçoado nível 2. Ele não precisaria usar o Kirin, mas se usasse não é nem surpresa dizer que o Sasuke ganharia, então eu daria um 7 de 10 pro Sasuke. Eu ainda consigo imaginar ele perdendo por ficar sem chakra ou sendo sobrecarregado pelo Kakuzu com seus elementos. Afinal, ele tem todos. Agora, próxima luta... Naruto vs Orochimaru doente. Não é surpresa nenhuma dizer que o Naruto venceria esse Orochimaru aqui, porque ele estava muito fraco. Mas saiba que não é um 10 de 10 pro Naruto. O Orochimaru ainda tem uma coisa que consegue fazer mesmo nesse estado, que é trocar de corpo. Isso ele ainda pode fazer, mesmo que eu não ache que seja uma boa ideia por causa da Kyuubi, que não ia gostar nem um pouco disso. Pelo menos no espaço mental que o Orochimaru cria, quando vai absorver a pessoa, ele não conseguiria fazer nada contra os 9 caudas. Então ele seria suprimido e expulsado pela força da Biju. Ou ele até mesmo poderia conseguir fazer algo. Como é dito que o Orochimaru só não pode fazer selos com as mãos, e não usar chakra nas mãos, ele ainda teria o Funjutsu. A única chance dele mesmo conseguir vencer essa luta seria tentar suprimir a Kyuubi com um selo, mas mesmo assim seria quase impossível naquele estado. Mas se Naruto ficar tão bravo ao ver Orochimaru como ele estava em sua luta canônica e entrar em 1, 2, 3 ou 4 caudas, qualquer uma serve, o corpo do Orochimaru vai desaparecer. Então seriam 9 de 10, porque eu acho que ele pode mexer em selos ainda com os braços. Próxima luta, dessa vez também do Naruto. Naruto vs Deidara. Isso aqui é legal de pensar, porque o Deidara é um péssimo confronto pro Naruto, mesmo com o chakra da Kyuubi. Esse confronto aqui é daqueles que parece fácil de decidir, mas quanto mais você pensa, mais complicado fica, porque o Deidara é um inimigo naturalmente complicado por estilo do Naruto. Ele voa, ataca a distância, é estratégico e tem um alto poder destrutivo. Parece um counter perfeito, mas não é tão simples assim. Nesse cenário, vamos considerar que o Naruto ainda está em sua fase pré-pen, com domínio bem limitado do chakra do Kurama, que ele até mesmo tinha antes. E isso importa, porque nesse ponto, o Naruto ainda não tem velocidade suficiente para alcançar o Deidara com facilidade, nem os recursos certos para lidar com alguém que está no céu jogando bombas. O Deidara nem mesmo precisaria do C0 para ganhar essa luta. Ele já lutou contra o Gaara em pleno ar, quase venceu do Sasuke em situações de pressão e sempre teve repertório tático para criar armadilhas em cadeia. Contra o Naruto, isso seria um pesadelo. O Naruto não tem sensor suficiente nesse momento, não tem reflexo suficiente, não tem mobilidade aérea e nem conseguiria encostar no Deidara. O C1 e o C2 seriam mais do que o suficiente para ganhar, e se chegar no C4 Karura, as microbombas, a vitória é certa. E o Naruto não teria nenhuma defesa real contra isso. Mesmo com a regeneração do Kurama, esse tipo de ataque seria destrutivo demais. E se o Naruto por algum acaso conseguisse forçar o Deidara até o limite, ele ainda usaria C0. Seria um empate? Talvez. Mas, sinceramente, o Naruto nem chega nesse ponto. O Deidara provavelmente terminaria essa luta sem precisar se sacrificar. Seriam 10 de 10 vezes pro Deidara, e um 0 de 10 vezes pro Naruto. Como não é o Naruto 4 caudas, isso seria o resultado. Pensando bem nisso, seria legal uma análise mais detalhada do Naruto vs Deidara, considerando que esse Naruto pudesse chegar até a 4 caudas. Me diz aí nos comentários se seria legal um vídeo mais detalhado dessa luta entre os dois. Por enquanto, vamos pro próximo, ainda com Naruto. Naruto vs Itachi. Aqui não tem discussão. O Itachi vence essa luta sem muitos problemas. Se fosse o Naruto modo sábio no arco do Pen, aí sim teria uma luta legal entre eles. Seria interessante detalhar e dar minha opinião para vocês. Mas como o Naruto do arco do Sasuke contra o Itachi, então isso é vitória pro Itachi. Um 0 de 10 por sinal. Porque não vejo Naruto perdendo o controle e usando o chakra da Kyuubi como ele usaria contra o Deidara. Próxima luta, Naruto com Taka versus Killer Bee. Eu não preciso nem dizer, né? É facilmente um 0 de 10 pro Naruto e Taka. O Bee ainda é muito forte para eles. O Sasuke no original só conseguiu capturar, entre aspas, o Bee por causa do Amaterasu, e mesmo assim não capturou. Então, próxima luta.
essa aqui é interessante. Sasuke vs Pain. O Sasuke nessa época tinha apenas uma Amaterasu e Kagutsuchi não muito evoluída ainda. Mas mesmo assim, essas chamas dele seriam absorvidas ou repelidas pelo caminho da dor que absorve chakra ou pelo Shinra Tensei. E mesmo dando a ele todas as circunstâncias especiais que Naruto teve em sua luta, como conhecimento prévio sobre as habilidades dos caminhos, Pain estando cansado por causa do Shinra Tensei supremo que ele usou quando chegou na vila, e Pain se segurando para não tirar a vida do Naruto. O Sasuke ainda teria quase todo o seu arsenal inutilizado nessa luta entre eles. O Chidori e suas variações seriam úteis contra alguns, mas com os outros dois ele não conseguiria fazer nada. O Amaterasu e Kagutsuchi eu já falei sobre, seriam facilmente repelidos ou absorvidos. O Susanoo é apenas chakra, então é absorvido também. E mesmo que não fosse, são ainda 6 caminhos para ele lutar. 6 caminhos bem fortes. Considerando que o Sasuke é inteligente, ele usaria os 5 segundos do Shinra Tensei do caminho Deva contra eles. Suas habilidades com a espada e uso do Mangekyo seriam as principais habilidades que ele conseguiria usar realmente nessa luta. Supondo que ele consiga chegar às condições certas para usar o Kirin, o que acho improvável, ainda assim ele não conseguiria destruir os 6 caminhos a menos que consiga reunir todos em um único ponto próximo. E você que está pensando aí que daria para absorver isso, não daria. O Kirin é principalmente apenas eletricidade e só um pouco de chakra do Sasuke, mas ainda é um raio. O único caminho que sobreviveria seria o caminho Deva por causa do Shinra Tensei. Isso se ele tivesse carregado, mas ainda assim o Sasuke iria perder. São 6 caminhos para lutar, sendo que 2 deles são counters do Sasuke. Então, para essa luta, o Sasuke teria 1 de 10 contra os Pains. Eu ainda estou deixando um ponto por causa do Kirin. Com isso, vamos para a próxima luta. Naruto vs quarto Raikage. Aqui o Naruto já teria o modo sábio dele, então ele pelo menos estaria próximo do nível do Sasuke com o Mangekyo. Um pouco abaixo ou um pouco acima talvez. Porque o Sasuke ainda tinha o Susanoo, que foi uma habilidade essencial para ele lutar contra o Raikage. Mesmo que ele fosse perder o braço no primeiro soco, e quando o Raikage vai dar o chute e acabar com o Sasuke ali mesmo, o Gaara aparece. Aqui a gente está falando do Naruto no auge do arco do Pain, ou seja, modo sábio ativado, com o Fukazaki e o Shima ao lado dele. E 2 clones já preparados para recuperar chakra natural e manter transformação por mais tempo. Ele ainda não começa a luta com os sabres gigantes, mas pode invocar a qualquer momento, se for necessário. Naruto no modo sábio já tem força bruta e jutsus devastadores como o Rasen Shuriken, como também tem percepção aumentada com o Senjutsu e a ajuda do Fukazaki e da Shima. Só o quarto Raikage na época da cúpula dos 5 Kages foi contra o Sasuke com o Mangekyo. Só não terminou com ele no primeiro ataque porque o Susanoo foi usado. O problema aqui é que o Naruto não tem Susanoo. Se o Raikage acertar um golpe limpo, o Naruto vai sofrer muitos ferimentos. A questão aqui é, o Naruto conseguiria evitar esse golpe? Com o modo sábio, ele tem sim uma percepção absurda, mas isso não significa que ele tenha velocidade física para acompanhar o ar. O Naruto consegue reagir, mas não se mover tão rápido quanto ele. A única vantagem dele nesse ponto é a leitura sensorial que pode evitar o golpe direto, por um tempo. O Rasen Shuriken funcionaria muito bem. Se acertar, a luta acaba na hora. O problema é acertar. O Raikage é impossível, mas também tem boa reação. É muito difícil prender ele ou obrigá-lo a entrar no raio de ação do Rasen Shuriken, seja lançado ou usado no curto alcance. Apesar disso, o Naruto tem clones. Não seria uma luta só de força contra força. Ele tentaria usar os sapos, seja o Fukazaki ou Shima, ou o Gamabuto e outros. O Raikage poderia cair numa dessas, mas só se o Naruto conseguir fazer tudo certo antes de perder o modo sábio, porque se ele acabar, o Naruto perde com total certeza. Então, não um 100% de vitória para os dois. Mas também não uma luta fácil pro Naruto. Um 6 de 10 a favor do Naruto faz sentido para mim, porque ele tem o que é necessário para vencer, mas só se tudo funcionar. Com isso, próxima luta, Naruto vs Danzo. Essa luta seria muito interessante. O Danzo é basicamente o oposto do Naruto, diferente do Obito, que era como Naruto, mas seguiu outro caminho. Aqui o Naruto venceria com mais facilidade do que o Sasuke venceu. Isso considerando que ele vai ter a ajuda da Karen servindo de apoio, e o suposto Madara ali observando, deixando o Danzo mais cauteloso. Ele não usou o Kotomatsu Kami no Sasuke justamente por medo do Madara estar por perto. E aqui, com o Naruto seria igual. O Danzo não lutaria 100% livre. Agora, indo pro confronto direto, o Naruto com o modo sábio é superior em tudo que é físico, mais rápido, mais forte e mais resistente. Só lembrar que ele mandou o Pain pra longe com socos e lançou um rinoceronte gigante pro alto como se fosse nada. A vantagem física é total do Naruto. As 2 maiores ameaças aqui seriam o Izanagi e o Baku, a invocação do Danzo. Mas o Naruto também tem suas invocações. O Baku é uma anta-elefante com um jutsu de sucção tão forte que afetou até o Susanoo do Sasuke. Ele combinou isso com o estilo vento para tentar quebrar a defesa do Uchiha e quase conseguiu isso. E o Naruto tem o Gamabunta, Gamaken e Gamahero. Sapos gigantes com trabalho em equipe e boa sinergia com o Naruto. Se o Baku aparecer, os sapos conseguem lidar com ele. Já o Izanagi, sim, é complicado. O Danzo tem 10 Sharinigans no braço, cada um com um tempo de espera de 1 minuto. Seriam então 10 minutos de vida extras. Só que o Naruto também tem tempo. O Fukazaki explicou que o modo sábio dura 5 minutos com o chakra próprio e mais 5 por cada clone no Monte Myoboku. Se ele tiver 2 clones lá, são 15 minutos de modo sábio.
Ou seja, tempo suficiente para aguentar o Danzo. Claro, se ele usar muito chakra, como Rasen Shuriken por exemplo, esse tempo cai. Mas mesmo assim, dá pra imaginar o Naruto vencendo o Danzo sem depender tanto disso. O maior risco seria se o Naruto não descobrisse sobre o Izanagi. Aí ele gastaria os melhores golpes achando que venceu, só para ver o Danzo levantar de novo. Isso cansaria ele antes da hora, mas com a Kari como suporte sensorial e o próprio Naruto sendo um ótimo sensor no modo sábio, é difícil ele não perceber o truque. Se o Naruto perder o modo sábio e for pego nesse momento, aí sim seria uma derrota. No caso, um empate entre eles. Mas considerando que ele tem uns sapos ao lado, a Kari dando suporte e o próprio Obito ali segurando o Danzo no psicológico, eu acredito que o Naruto vence a maioria das vezes. Resultado, 7 de 10 pro Naruto. As 3 derrotas são nos casos em que o Naruto perde o modo sábio antes da hora, cai no silo final do Danzo ou não entende o Izanagi a tempo. Mas fora isso, é um confronto que o Naruto levaria sim. Próxima luta, ainda no mesmo arco, Naruto vs Kakashi. Aqui, pensando que Naruto estaria menos cansado que o Sasuke, Naruto venceria, porque ele não estaria quase cego. Como o Sasuke e Naruto estavam próximos na força nesse momento, no caso Naruto modo sábio e Sasuke 100%, e o Sasuke já quase cego estava conseguindo segurar o Kakashi, um Naruto cansado faria o mesmo. Ele ainda tem clones para ajudar ele na luta, ainda mais considerando que o Naruto não faria o mesmo que o Sasuke fez com a Karen ou algo assim. Mas não vamos contar com ela aqui, já que é 1 contra 2 nessa parte. A Sakura também está lá, apesar dela atrapalhar mais do que ajudar na luta. Então eu daria um 6 de 10 pro Naruto. Faria bastante sentido o Naruto perder para o Kamui do Kakashi. Próxima luta, essa aqui eu realmente não sei como iria acontecer. Sasuke vs Kurama. Mas se essa luta pudesse acontecer sem ter o Naruto no meio, ele iria vencer por causa do Genjutsu. Então seria um 10 de 10 pro Sasuke se eles lutassem. Próxima luta, Sasuke e Bi versus Itachi Nagato no Edo Tensei. Seria interessante, seria algo legal de se ver, o Sasuke e o Itachi se encontrando. A luta não seria tão boa assim. Vamos começar que o Naruto e Bi só conseguiram vencer eles dois por causa que o Itachi saiu do controle do Kabuto e tinha a espada Totsuka com ele para selar o Nagato. O problema é, o Sasuke não tem um corpo que o Itachi deu pro Naruto, então não teria como sair do controle do Kabuto. Ou seja, é um Itachi lutando contra o Sasuke e Bi, e logo depois um Nagato 100% lutando e um Itachi lutando contra os dois. Então não teria como Sasuke e Bi ganhar aqui, um 0 de 10 pro lado do Sasuke. Agora a próxima luta, Naruto e Itachi vs Kabuto Sábio. Esse confronto aqui ia depender de uma coisa só. Se o Naruto conseguir incapacitar o Kabuto antes dele fazer qualquer coisa, a luta acaba rápido. Tem um ponto aqui que muita gente esquece, e que poderia ser decisivo se o Naruto não estivesse presente. O Genjutsu sonoro do Kabuto. Mesmo o Kabuto tendo um modo sábio, que aumenta absurdamente a percepção dele, a velocidade do Naruto no modo Kurama 2 é rápido demais. O Genjutsu sonoro seria a melhor escolha dele contra esses dois, mas não daria tempo de fazer isso. Esse jutsu foi o maior trunfo dele contra o Sasuke e o Itachi. No mangá, ele só não venceu ali porque os dois tinham Sharingans e conseguiram se libertar um com a ajuda do outro. Ou seja, se o Naruto não estivesse nessa luta e fosse só o Itachi de novo, o risco do Genjutsu sonoro a entrar seria real. Mas aqui é diferente. O Naruto é rápido o suficiente para acabar com ele antes mesmo de usar o Genjutsu. E também, por causa da arrogância dele, o Kabuto não iria usar isso logo de cara. Resultado, Naruto e Itachi vencem, um 10 de 10 pro Naruto. A partir de agora, eu vou fazer um resumo de algumas lutas que viriam depois dessa. Sasuke e Aliança Shinobi versus Madara e Obito. Aqui, o Sasuke perderia, porque se não fosse por causa do Naruto entregando chakra para todos, eles teriam perdido há muito tempo. Próxima luta, Sasuke vs Kaguya na Dimensão do Gelo. Isso aqui vou considerar só o Sasuke dando tempo por Obito e Sakura conseguiria achar o Naruto, que estaria no deserto no lugar do Sasuke. E por sinal, não daria certo. O Sasuke perderia antes. O Naruto só aguentou por causa dos clones que ele tinha, da sua resistência e da sua quantia de chakra, coisas que o Sasuke não iria ter o suficiente para suportar por tanto tempo. Enquanto o Naruto teve 11 lutas no total e venceu 7, o Sasuke teve 12 e venceu 5 delas. Isso significa que, em aproveitamento, o Naruto teve mais vitórias. E por mais que o Sasuke tenha enfrentado mais inimigos, um inimigo a mais no caso, no fim das contas, foi o Naruto quem venceu mais com menos. Só pra você saber, eu não contei esses do Sasuke e Aliança Shinobi contra o Madara e Obito, ou o Sasuke contra Kaguya. Foram só os que vieram antes desses. Claro, tem lutas que eu não falei, como Sasuke vs Mizuki ou Naruto vs Jugo. Mas essa eu deixo com vocês. Comentem aí embaixo, quais outras lutas o Naruto ou o Sasuke venceriam ou perderiam se enfrentassem os inimigos um do outro. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.